Meus irmãos, boa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos proteja, nos dê a paz. Vamos iniciar a doutrinária dessa noite com a leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura que faremos intitula-se Sepulcros Abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade, transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis, as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se lhe acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Vamos orar? Bondoso Mestre Jesus, rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade, assistência a todos os irmãos que aqui estão, os que estão presentes, os que estão com os nomes sobre a mesa, os que estão nos assistindo. Iluminação, força, inspiração à nossa irmã expositora, e quanto a nós, Senhor, torna-nos receptivos aos teus ensinamentos e às boas energias. Meus queridos irmãos, eu convido agora, para esse momento de exposição, a nossa querida Patrícia Lins, a quem caberá a exposição dessa noite. Agora sim, muito boa noite a todos. Para mim é uma grata alegria estar aqui mais uma vez. Quero agradecer o imerecido convite dessa casa, a presença de todos, encarnados e desencarnados aqui, e também aqueles que nos acompanham pela internet. Então, que essa noite seja uma noite de aprendizado mútuo para todos nós, sobre esse tema tão especial, necessidade do trabalho. Ele foi extraído de O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, sobre as leis morais, no capítulo de número 3, que fala sobre a lei do trabalho. E dentre um conjunto de questões que Kardec intitula com necessidade do trabalho. É interessante a gente pensar o trabalho como uma lei, o que implica dizer que o trabalho tal qual nós conhecemos, como os próprios espíritos definem uma ocupação útil,
que a gente poderia intuitivamente pensar, todo fazer a que a gente se predispõe, seja ele um fazer físico, um fazer que utilize a nossa inteligência, que utilize a nossa moralidade, ou um somatório dos ambos, que gere um benefício, seja para nós, seja para outrem, que tenha um sentido, um significado, por menor que seja. E a gente observa que, do ponto de vista material, a gente tem trabalho em diversas áreas da nossa vida, não só na área profissional, dentro de casa, trabalho é o que não falta, né? Comeu, tem que lavar o prato, vestiu, tem que lavar a roupa. Dentro das nossas condições sociais, a gente também observa que a sociedade é fruto de trabalhos mútuos que são feitos, né? O trabalho do guarda de trânsito, o trabalho dos motoristas de ônibus, o trabalho daqueles que são os atendentes das lojas e por aí vai, mas também na criação, inclusive em relação aos animais, inclusive em relação às plantas, que também trabalham, embora não façam conscientemente. Fazem por um impulso da natureza, mas nem por isso o trabalho delas é menos importante. Quem vai contestar a importância do trabalho das abelhas, não apenas para produzir o mel, mas porque elas fazem parte de um papel importantíssimo na própria cadeia natural, né? Então, assim, a gente observa que o trabalho também é a lei da vida e que nós somos convidados a essa cooperação. E nessa cooperação é muito natural que a gente confunda alguns limites do nosso trabalho. Então, antes de começar a falar propriamente sobre a necessidade do trabalho, eu acho interessante a gente reflexionar sobre alguns aspectos correlatos ao trabalho, por exemplo. Quantas vezes nós julgamos o nosso trabalho menor ou inferior e invalidamos a importância do nosso trabalho? Seja porque os outros não reconhecem, seja porque quando nós comparamos com outros tipos de trabalho, achamos que ele não tem importância. Quantas vezes, pela intenção, pelo excesso de proatividade de realizar o nosso trabalho, a gente esbarra no trabalho dos outros. Eu mesma quase fiz isso quando entrei aqui no centro. Eu achei que já estava bem perto do horário, que talvez estivesse até atrasada, e quase que eu atravesso o salão sem perceber que havia um trabalho sendo feito, um trabalho de prece. E aí meu amigo que falou, Patrícia, fica aqui com toda sutileza e gentileza, né? Patrícia, fica aqui um pouquinho comigo, enquanto o pessoal termina a prece, né? E eu agradeci a ele porque, na minha inquietação, quase que eu atrapalho. E às vezes isso acontece dentro de casa, em que a gente também trabalha, não apenas as atividades domésticas, mas os pequenos trabalhos de paciência, de compreensão, de carinho a que a gente se dedica e, sem perceber, a gente pode interferir. Quantas vezes em relações disfuncionais em família, os filhos, até no ímpeto de tentar proteger os pais, saem da sua posição de filhos para debater sobre as relações entre os pais enquanto cônjuges. Quantas vezes a gente observa esses deslocamentos dentro de casa, que são esses desrespeitos, digamos assim, em relação às fronteiras do trabalho. Acontece também dentro da casa espírita, acontece no nosso trabalho profissional. Às vezes, pela vontade de que algo seja feito, a gente tenta vencer as burocracias e, por vezes, desrespeita certas hierarquias inerentes aos processos de trabalho, e isso também nos causa problemas. Então, é interessante a gente pensar que, como nós trabalhamos, os outros também trabalham, e respeitar essa cooperação mútua é fundamental para a ordem, para que todos tenham oportunidade de trabalhar. Mas tem aqueles que não querem, ou tem aqueles que não podem. Esse não pode vai ficar mais claro no fim da palestra, quando quando eu vou citar um exemplo de alguém que aparentemente seria, como é que eu posso dizer, inválido para o trabalho, qualquer que fosse, mas se tornou excessivamente produtivo, que é um grande exemplo de vida. Então, esse não pode é relativo, porque os espíritos vão elucidar que qualquer que seja a nossa condição física, sempre podemos trabalhar. Se a gente não puder fazer algo físico para o lado de fora, podemos fazer sempre algo íntimo,
o trabalho que está reservado para dentro, para os nossos sentimentos, para trabalhar o nosso comportamento perante as relações da vida, para trabalhar as nossas virtudes. Mas respeitar aqueles que desejam não trabalhar também é caridade. E por vezes, achando que estamos fazendo bem, por querer o melhor para outra pessoa, por achar que a minha forma de trabalhar é uma forma que deu certo para mim, que me gera muita satisfação e felicidade, eu desejo transferir isso como modelo para todos os casos. E às vezes a pessoa não quer. E aí tem uma questão de livre-arbítrio muito importante que precisa ser respeitada. Porque do mesmo modo como nós queremos que a nossa liberdade seja assegurada, Deus também assegura a liberdade individual de todos os outros. Eu não me refiro às relações entre pais e filhos quando os filhos são pequenos e que, portanto, a responsabilidade dos pais sobre o direcionamento deles é um dever, é uma missão, porque eles ainda não têm desenvolvida, né, suficientemente a consciência para exercer, entre aspas, livremente o seu livre-arbítrio. Mas, tirando esses casos, que são exceções, esse fato de não julgar aqueles que optam por não trabalhar também é um trabalho importante que a gente precisa desenvolver. Que o meu trabalho não fira a minha dignidade e a minha liberdade. É estarrecedor como nos últimos tempos a gente tem visto pulularem nas redes sociais, nos jornais, casos de pessoas flagradas em trabalhos análogos ao da escravidão, né? Isso diz respeito a duas leis divinas, lei de trabalho e também a lei de liberdade. Então, que voluntariamente, não é esse caso, né? Que a gente não se coloque também em situações que, a pretexto de trabalhar, a gente perceba que aquilo de alguma forma fira a nossa dignidade ou não esteja coadunado com os nossos valores. Às vezes a gente faz isso pela necessidade de agradar, pela necessidade de reconhecimento, principalmente na época da adolescência, do início da adolescência, para que a gente possa se sentir pertencido ao grupo. Às vezes a gente faz algumas coisas que estão dissonantes aos valores que a gente cultiva. Mas à medida que a gente cresce, que a nossa maturidade psicológica é desenvolvida, a gente já vai aprendendo que tem certos expedientes que a gente não mais precisa desenvolver, né? Então, é isso. E aí, para que a gente possa começar a pensar sobre a necessidade do trabalho, eu separei um trecho do texto evangélico de João, no capítulo 5, numa passagem por demais conhecida, que a gente vai tentar interpretar e extrair, né, e correlacionar com aquilo que os Espíritos nos dizem em O Livro dos Espíritos sobre a necessidade do trabalho, que é a cura do paralítico que estava no tanque de Betsaida, ou no tanque de Betesda. João capítulo 5, versículos 2 a 18. Eu vou fazer a leitura, só para poder equalizar o conhecimento, e depois a gente vai fazendo a interpretação. Diz o texto: em Jerusalém, portanto próximo à porta das ovelhas, havia um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia, de tempos em tempos no tanque, e agitava a água. E o primeiro, necessitado, que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, havia 38 anos, e se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, lhe diz: queres ficar são? O enfermo lhe respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado,
não te é lícito levantar, tomar o seu leito e andar. E ele lhe respondeu: aquele que me curou me disse: toma o teu leito e anda, e eu andei. E então os fariseus lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe disse isso? E o que havia sido curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás são, portanto, não peques mais, para que não te suceda algo pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas em pleno sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se, portanto, igual a Deus. Essa passagem é cheia de simbolismos. Eu não sei se vocês conhecem, mas a obra A Gênese da Codificação Kardeciana. No capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, explica muitas passagens que são meio estranhas do Evangelho, inclusive essa, que está no item 21, o paralítico da piscina. Então, quem tiver curiosidade, quando chegar em casa, dá uma lida nesse trecho, que vai ser bem legal. Então, vamos analisar parte por parte desse trecho, para tentar identificar a necessidade do trabalho. Primeiro, a gente precisa entender a configuração de Jerusalém à época em que essa parábola, né, em que essa história foi contada. Bom, Jerusalém era uma cidade cercada por muros. E esses muros tinham portas ou pórticos, uma espécie de arcos, através dos quais pessoas, veículos, veículos não, né, mas animais passavam. E uma dessas portas era chamada de Porta das Ovelhas, e essa porta era localizada ao lado do Templo de Jerusalém, né? E ao lado da Porta das Ovelhas havia um tanque. Então, piscina vem de piscis, de peixe. Então, essa piscina era um nome destinado tanto para reservatórios, lagos, certos conjuntos de água que tinham peixes e que, portanto, se podia pescar, ou ainda certos reservatórios de águas ou tanques, né, que serviam, ou cisternas que serviam para armazenar água. Essa piscina em especial, nesse lugar onde o paralítico estava, ao lado da Porta das Ovelhas, tinha uma fonte de água natural. E o que acontecia com essa fonte de água natural? De tempos em tempos, a fonte era intermitente, então a fonte não jorrava água sempre. De tempos em tempos, tinha uma pressão maior na água e essa água era jorrada com mais intensidade. Curioso que, às vezes, quando a gente não tem conhecimento científico, lógico, racional para explicar algumas coisas que acontecem e que os nossos olhos conseguem ver, a gente apela para o sobrenatural. E os fariseus fizeram isso. Os judeus atribuíram o caso de algumas curas com esses movimentos intermitentes da água que de tempos em tempos jorrava com mais força. E começou de boca a ouvido a história de que um anjo de Deus vinha para a região do tanque e que o anjo que fazia com que aquela água jorrasse com mais força para que as pessoas fossem curadas de todos os males. Então, quando se aproximava o período dessa pressão maior na água, todos os que estavam à beira do tanque, enfermos, esperando uma oportunidade de cura, desciam ligeiro, porque acreditavam que o primeiro que chegasse à fonte estariam curados. Então é por isso que o paralítico responde a Jesus dessa forma: Senhor, eu não tenho quem me carregue até o tanque para que eu seja curado. É por isso que eu estou aqui há 38 anos, porque nesse tempo inteiro, todos os outros enfermos, possivelmente ou que têm acompanhantes ou que não têm problemas de locomoção, porque as enfermidades eram várias, paralíticos, leprosos, cegos, enfim, sempre vem alguém antes de mim e eu perco a oportunidade.
e aí eu preciso esperar o tempo quando o anjo do Senhor vem de novo, né? Então, essa é a primeira característica. Uma outra característica é o seguinte: nessa época não tinha INSS. Então, esse paralítico não estava encostado, né? Ele não tinha um recurso pecuniário que o fizesse subsistir e ter as necessidades básicas para que pudesse sobreviver. Provavelmente ele era pedinte, pesado, portanto, a economia social, vivendo da caridade dos outros. E essa é uma situação que muitas vezes influi na dignidade pessoal das pessoas. Numa época quando, né, em Jerusalém, os trabalhos artesanais, trabalho de tecelão, trabalho de pedreiro, trabalho de construtor, eram os trabalhos mais comuns. Então, esse também é um aspecto muito importante, porque nos mostra que essa busca pela cura, lógico, é uma busca natural, todo enfermo deseja ser curado, mas também afetava diretamente a condição socioeconômica daqueles que iriam ser curados. Então, a gente pode imaginar a ansiedade desse paralítico que estava no tanque. A outra coisa interessante é que a porta das ovelhas parece um nome simbólico para alguém que se colocou muitas vezes na condição de bom pastor. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E ele veio como cordeiro divino, como uma ovelha enviado pelo Altíssimo para que pudesse nos salvar dos nossos pecados. Então é bastante simbólico essa brincadeira com as palavras, porque ali estava o Cordeiro de Deus na porta das ovelhas para que fosse feita uma cura, o que nos leva a pensar que nada é por acaso. E que Jesus não escolheu estar naquele momento e se dirigir àquele paralítico em especial só para atender alguém que tinha necessidade. Havia um ensinamento mais forte, principalmente direcionado aos judeus, por trás dessa cura. Os 5 alpendres são pórticos. Então, na porta das ovelhas, imagine, era uma espécie assim de região toda murada, em que podiam entrar por 5 portas diferentes, né? Dentro da porta das ovelhas, as pessoas para acessar esse tanque. Então, é apenas uma característica que nos leva a imaginar melhor o espaço. Bem, o texto evangélico também diz que naquele lugar próximo do tanque tinha uma multidão de enfermos que esperavam o movimento da água. Como a gente viu, a visita desse suposto anjo, que teoricamente descia de tempos em tempos. E aí, o interessante é o que Jesus pergunta ao enfermo. A gente já viu outras curas de Jesus. E a gente já viu Jesus modificar a pergunta a depender do enfermo. Ele já perguntou: tu crês que eu possa te curar? Ele já perguntou: que queres que eu faça? Ele já perguntou isso a um cego. Se eu sou cega e eu estou diante de alguém que presumidamente acredito possa me restituir a visão, o que eu quero que ele me faça? Não seria óbvio? Por que Jesus faz esse tipo de pergunta? E aí a gente tem várias especulações para isso. Para suscitar o movimento pessoal, porque nem todo que está enfermo deseja a cura. Para que possa acionar mecanismos psíquicos relacionados à vontade de buscar o curador. Para que possa estimular o ser espiritual a rogar, a pedir, a desejar o auxílio. Mas no caso desse paralítico, não é nada disso que ele pergunta. Ele pergunta ao paralítico: queres ficar são? Eu não sei se vocês conseguem perceber a sutileza da pergunta em relação a: crês que eu possa te curar ou o que queres que eu faça? O que queres que eu faça é uma pergunta mais aberta, em que não necessariamente você suscita, induz a pessoa a um determinado caminho. Queres ficar são? Eu já estou dando uma sugestão. Por que Jesus aqui faz uma sugestão? Fica claro quando a gente ouve a resposta do paralítico: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus não perguntou se ele tinha um recurso.
Jesus perguntou: queres ficar são? E o que foi que o paralítico respondeu? Ele se justificou. Eu não tenho recurso. Mas ninguém te perguntou se você tem recurso. A pergunta foi outra. Mas ele se justifica. Ele não responde à pergunta do Cristo. Consegue perceber como Jesus era um psicoterapeuta inquestionável, perfeito em suas abordagens? Ele já sabia que ele precisava fazer uma pergunta para sugestionar o desejo de se curar, como se naquela pergunta tivesse subentendido: não importa quais recursos você dispõe ou se você não dispõe de recursos nenhum. Eu só estou perguntando se você quer. Você quer? Então será feito. Então, Jesus, ao perceber a justificativa, também não entra em confronto verbal com ele, né? Essas especulações que eu estou fazendo aqui. Mas eu não te perguntei isso. Ou ele não repete a pergunta, que poderia ser também uma abordagem que talvez nós fizéssemos. Não, mas eu não te perguntei isso. Você quer ficar são? Ele dá uma ordem. Jesus dá uma ordem. Ele não faz isso com todo mundo. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu fico imaginando o paralítico ouvindo isso. Você está de brincadeira, né? Olha bem para a minha situação. Eu estou aqui há 38 anos. Você acha que é por causa de quê? Que é porque eu não queria, não é? Tomar o meu leito, andar e ir lá? Eu estou aqui porque eu estou precisando. Eu estou dizendo que eu não tenho ninguém para pegar o meu leito e me colocar lá no tanque e você está mandando eu levantar? O que está por trás da ordem proferida por Jesus? Eu te sustento com os recursos que você precisa para a sua cura. Se eu mando você levantar, tomar o seu leito e andar, é porque eu garanto que você vai conseguir levantar, tomar o seu leito e andar. Você só precisa confiar. Veja que as perguntas que Jesus faz em outras curas, como crês que eu possa te curar, que vieram antes, agora vem depois. Ele não chega a especular sobre a confiança do paralítico antes, justamente para levá-lo à ação. E o que é que acontece? O paralítico confia, por desespero, por fé, porque já estava cansado de ficar há 38 anos ali esperando a oportunidade. Ele se agarra àquela oportunidade como alguém que está se afogando em alto mar e vem alguém para salvar, e vai. E no que ele levanta, ele consegue andar e fica curado. Só que isso ocorre em um sábado. E a gente já conhece essa grande celeuma criada, né, pelos fariseus em relação às curas no sábado. Essa celeuma não é sem razão. Realmente existe em alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, no texto de Ezequiel, que o sábado deveria ser guardado como um dia espiritual, ou seja, eu me dedico para as atividades materiais indispensáveis à minha subsistência todos os dias da semana e eu reservo um dia específico para cuidar não das coisas do corpo, mas para cuidar das coisas do espírito. Ir à igreja, né, fazer a caridade, tratar as pessoas bem. Isso está estranho para vocês ou está tranquilo? Porque assim, de um lado, é simbólico ter um dia na semana para pensar sobre as coisas de ordem espiritual, é simbólico porque realmente, às vezes, no nosso automatismo, a gente nem pensa. Todo sábado, 19 horas, eu vou lá no canteiro assistir a palestra. É um compromisso pessoal que eu tenho, por exemplo. Então, isso mobiliza o meu psiquismo, mobiliza, né, algumas ações minhas para essa vinculação com o centro. Mas a gente sabe que a prática da caridade, do respeito mútuo, não se dá apenas no sábado, às 19 horas, quando eu vou no canteiro ouvir a palestra. Ela deve ser uma prática direta, 24 horas do meu dia, 7 dias por semana. Então, talvez seja isso que Jesus quis dizer com: o sábado foi feito para o homem.
Mas o homem não foi feito para o sábado. Não é que ele quisesse rasgar o Antigo Testamento e dizer, esquece isso daí que foi dito, porque isso não serve de nada. É como se ele dissesse, a gente tem que interpretar aquilo que foi dito para entender o sentido pelo qual foi dito. Mas os fariseus não só estavam afeiçoados aos ritos externos, como também estavam procurando qualquer motivo que pudessem encontrar para assassinar Jesus. Vocês acham que eles iam perder a oportunidade de acusá-lo de blasfêmia? Blasfêmia por quê? Porque ele se coloca em lugar comum com Deus. Quando ele diz, meu pai até hoje trabalha e eu trabalho também. É como se ele estivesse se igualando em atividades, em propósitos, em pensamento, em afinidade com o próprio Pai Celestial. Coisa que todos nós deveríamos fazer, mas que os judeus interpretavam como blasfêmia. Quem ele pensa que é? Para poder dizer que o seu pai até hoje trabalha. Mas o pai é de todos, é de Jesus e também de todos nós. Então, acusar de blasfêmia e de feitiçaria, porque a cura que Jesus operou, eles não conseguiam repetir. Então, devia haver algum sortilégio de que Jesus fazia uso para fazer com que aquele que estava paralítico começasse a andar, a ponto dos judeus, inclusive, acusaram-no de filho do demônio, filho de Beuzebu, anotado pelo apóstolo João em várias passagens do Evangelho. Então, aquele que estava paralítico ficou são e se apresenta perante os judeus. E aí os judeus perguntam aos fariseus, vem cá, quem foi que curou você em pleno sábado? O paralítico, não sei não. Eu estava lá no tanque, chegou um homem bom, mandou eu levantar e andar, e eu segui. Não peguei RG, CPF, né? Consultei cadastro no Serasa, não. Ele simplesmente ordenou e eu fui, né? E aí tem um trecho no Evangelho que é bem interessante, que João vai dizer assim, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, e em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Isso é um aprendizado sutil para a gente. Jesus não cultivava discussões infrutíferas. Ele curava e saía. Nem ele mesmo atribuía a si o mérito pelas curas, mas sim a Deus. E porque o lugar estava apinhado de gente, ao invés de ficar ali parado para tentar discutir com os fariseus se é lícito ou não curar no sábado, ele estava praticando a caridade, coisa que os fariseus e nós também deveríamos fazer. Então, nesse momento da passagem, é interessante a gente sair da nossa posição e se colocar na posição dos fariseus. Quantas vezes a gente exige explicações para coisas que a gente não consegue entender e fica paralisado sem fazer o que a gente tem condição de fazer? Às vezes, o que acontece é uma tragédia nas nossas vidas. Uma enfermidade dolorosa. Agora mesmo, antes de vir, eu conversava com uma vizinha minha. Ela tinha um filho da minha idade. E o menino acordou, eu acho que foi num domingo de manhã, uma coisa assim. Teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Dentro de casa. E aquilo caiu, pesou sobre ela como um estrondo. A devastou. Como devastaria qualquer mãe. Porque os nossos filhos são eternos. Não importa a idade que tenham, o trabalho que não deem, os nossos filhos são eternos. E eu conversava com ela. Como você está? Passou-se já 1 ano. Ela viajou, voltou agora e ela disse, tentando seguir em frente. E eu falei, eu não sei, nem posso imaginar a dor que você sente, mas eu imagino o quanto que seja difícil. E ela disse, realmente é. Mas a gente precisa seguir adiante. Então, por que eu estou falando isso? Porque um evento como esse, ninguém espera. Ninguém pressupõe a morte de um filho.
Os nossos planos, as nossas expectativas, os nossos sonhos, os momentos bons que a gente tem ao lado dele, a gente acha que a gente vai primeiro e que vai deixar o nosso filho para prosperar, para poder ser feliz, constituir a sua própria família. Então tem um peso devastador. E é lógico que esse filho a gente sempre carregará conosco, nas nossas lembranças, nos nossos sentimentos, nas nossas recíprocas saudades. Mas a vida continua. Tanto dele, do mundo espiritual e das novas empreitadas que ele irá desenvolver, como a nossa. Mas isso não significa esquecê-lo. Isso não significa substituí-lo por um novo filho, por um novo projeto. Isso significa não continuar paralisado. Tem uma fala de Divaldo que eu sempre me lembro nesses casos, porque eu não tenho o que dizer. Se eu ouço isso na minha atividade profissional, atendendo pessoas, eu não tenho o que dizer. Não há o que dizer. A única coisa que eu achei coerente de poder ser dita num caso como esse foi o que eu ouvi de Divaldo, quando ele perdeu a irmã por suicídio. Todo bem que doravante eu fizer, dedicarei a ela. E assim eu imaginarei a minha felicidade, como também a felicidade dela. E nós andaremos juntos, mantendo esse clima e essa boa lembrança pelo tempo que ela esteve ao meu lado. É a única coisa que pode ser feita. Toda a prática do bem, até para que a gente não se sinta atormentado e culpado por ser feliz, porque muitas vezes acontece, não só com os familiares daqueles que se suicidaram, mas qualquer um que partiu, por desejar que naquele momento feliz, aquela pessoa ali estivesse para comungar daquele momento. Então, aqui há uma sutileza no texto evangélico que nos faz pensar nisso, da gente se retirar de situações que não nos vão levar a progresso nenhum, com uma discussão farisaica infrutífera, e partir para atividades que nos causem bem e causem bem ao próximo, exatamente como Jesus fez. Por isso ele é o nosso modelo. E aí, seguindo no texto, Jesus faz uma observação ao paralítico que acabara de ser curado. Olha, já está são, então não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aqui, Jesus dá uma explicação para algo muito interessante. Diferente do cego de nascença, em que os discípulos perguntam, mestre, quem foi que pecou, ele ou os pais, para que te acontecesse esse mal? Jesus vai explicar, nem ele nem os pais, mas assim ocorreu para que fosse manifesta nele a vontade de Deus. Diferente desse caso aqui, a gente trata de lei de causa e efeito. Então, a paralisia era uma expiação física que durante 38 anos esse homem padeceu, mas que houvera chegado no fim. Por misericórdia do Altíssimo, através da cura de Jesus, a paralisia havia sido curada, sarada. Mas Jesus faz uma observação, vê como andas, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Parece ameaça, olha lá, hein? Eu estou vendo como você está andando, então se cuida, não repete o mesmo erro, senão eu vou te dar uma pena ainda mais pesada. Mas não é esse o raciocínio. É porque na mesma lei de causa e efeito, em casos de reincidência, a pena também é pior. Justamente porque a gente já tem a consciência. A gente já sabe pela experiência própria, pelo nosso equívoco feito, qual o efeito da nossa ação. Então, aqui também é interessante porque para nós é um aprendizado. Mostra que quanto mais a gente se esclarece, mais a nossa responsabilidade aumenta. E, percorrendo o texto, tem essa famosa frase de Jesus: meu pai até hoje trabalha e eu trabalho também. Que é uma frase muito bonita que nos faz pensar que Deus até hoje cria espíritos e a própria criação material. Até hoje ele cria mundos, até hoje ele aprimora os universos, até hoje ele cria outros universos. E assim como o nosso Pai Celestial faz, nós também devemos fazer, porque
é importante que nós nos coloquemos na criação como cooperadores e não como atrapalhadores uns dos outros. Que a gente possa perceber, como diz Emmanuel na obra Paulo e Estevão, no prefácio, Breve Notícia. Ele vai dizer, sem Estevão não haveria Paulo de Tarso. Por isso o nome da obra é Paulo e Estevão e não Paulo de Tarso. E o que acontece de tão especial nessa junção de Estevão com Paulo de Tarso para que Paulo se tornasse quem foi? Quem foi Paulo? Paulo simplesmente foi a prova viva do poder redentor do Evangelho. Ele passa de um assassino para um evangelizador. Ele passa de alguém que tinha o prestígio pela cidadania romana e pelo fato de pertencer de uma das tribos hebreias para alguém que despreza todas as vaidades, todos os privilégios para se tornar um tecelão comum e recomeçar do zero, não num país distante, mas na mesma cidade de origem, suportando os preconceitos, que a gente chama de bullying, todas as perseguições e desejos de que fosse morto, inclusive daqueles a quem ele era mais afeiçoado. Mas no meio do caminho dele tinha Estevão. Penso particularmente que o propósito divino era que os dois trabalhassem encarnados juntos, mas isso não foi possível. Paulo assassinou Estevão, sem saber quem ele era, por melindre, por orgulho ferido, pelo fato de, na época, ainda incluído nos movimentos do cristianismo primitivo, Estevão ter se tornado um poderoso evangelizador, um poderoso médio de cura, um poderoso cristão que jamais conheceu Cristo. E isso o incomodou, porque naquela época Paulo ainda não poderia compreendê-lo. Então, Estevão, em Paulo, foi um instrumento para que ele se aproximasse do Cristo. Interessante. Porque quando a gente olha a história por esse ângulo, a gente percebe como muitas vezes nas nossas vidas, as pessoas que através delas, por vezes a gente caiu, por vezes aconteceram verdadeiras tragédias nas nossas vidas, quando isso acontece conosco, a gente não pensa que essa pessoa foi um presente de Deus. A gente diz que foi uma pedra colocada por Satanás na nossa vida. Mas muitas vezes essas pessoas são instrumentos para que a gente possa desenvolver a paciência, a tolerância, a vigilância e, principalmente, a capacidade de perdoar. Pensemos agora em todas essas pessoas que a gente tem como adversários ou inimigos, que causaram algum prejuízo de qualquer ordem na nossa vida, e tentemos imaginar numa atitude compassiva. Não é fácil não, viu? Tô falando por experiência própria. Pensar nisso dá raiva. Mas é um exercício da gente pensar nessas pessoas através de um exercício de compaixão, pensando que elas podem ter sido instrumentos do Altíssimo para que a gente tivesse certas experiências importantes para o nosso aprimoramento moral, para a nossa evolução, embora experiências dolorosas. Então, isso de que sem Estevão não haveria Paulo de Tarso, é interessante da gente pensar, porque a lei de cooperação é a lei da vida. Nós somos professores e alunos uns dos outros. Quem vai duvidar que a gente não aprende com as crianças? E também que a gente não ensina alguma coisa às crianças. Por isso é interessante dessa diversidade. Diversidade muitas vezes vista com animosidade por nós. Às vezes o diverso, o diferente, é visto como se fosse um inimigo que precisasse ser eliminado. Muitas vezes, literalmente eliminado. Veja as distorções que a gente faz pela nossa incapacidade de compreender. Se tudo na vida é cooperação, isso significa que quanto mais diversa for a humanidade, melhor para todo mundo. Porque a gente vai se enriquecer pela diferença e pela especialidade de habilidades e competências individuais. Então, juntando todo mundo dá bom, porque cada um se torna especialista em uma determinada visão de mundo e a nossa visão coletivamente se enriquece, se a gente quiser aprender.
porque também tem esse detalhe. Às vezes a gente está no mundo querendo só ensinar. Sou detentora de todo saber, a minha opinião é a única correta, eu detenho a verdade absoluta e eu vou ter que convencer todo mundo da minha opinião. Assim, a gente continua cego. Vão ter alguns cegos que serão guiados por nós para satisfazer o nosso ego, mas a infelicidade está logo à frente, porque a gente não se desenvolve. Por vezes a gente acha que felicidade é o fato da gente ser bajulado, receber like, receber bons comentários, das pessoas nos abraçarem, nos quererem bem. Isso são alegrias, alegrias muito boas, que realmente nos geram satisfação, são testemunhos de reconhecimento. Mas felicidade verdadeira é quando a gente cresce, e a gente cresce muito mais pelas diferenças, pelas aberturas, pela maleabilidade que a gente faz, do que propriamente pelas coisas boas, né, que as pessoas têm a dizer de nós. Então, resumidamente, né, quando a gente vai estudar essas questões, que são as questões 674 a 681 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a necessidade do trabalho, os imortais vão reforçar tudo isso, dizendo que tudo trabalha na natureza, todos os seres da criação, inclusive o próprio Criador. Que o trabalho é uma lei natural ou uma lei divina, tanto da vida material, trabalho indispensável para a nossa subsistência, para proporcionar os nossos prazeres, para poder fazer as comprinhas na Shine, no Shopee, né? Quanto para contribuição, ou seja, através do meu trabalho material, eu também posso aurir, né? Imagine um artesão que faz um objeto de barro, né? Um vaso de barro. Terminada a obra, ele sente que pôde contribuir, por exemplo, para embelezar a casa de alguém, ou que fez um utensílio que vai ser útil a alguém, proporcionalmente também nos nossos próprios trabalhos, né? Assim também como o trabalho relacionado à vida espiritual, aos movimentos construtivos, à nossa evolução, ao nosso desenvolvimento. Quanto trabalho dá o autoconhecimento? O esforço, né, de melhoramento íntimo dá trabalho demais. Os imortais também dizem que toda ocupação útil é trabalho, e é interessante porque o trabalho voluntário, eu acredito que ele é de grande proveito por muitas razões, mas principalmente, não sei se vocês percebem assim, mas ele nos ajuda a desvincular remuneração de relevância. Porque na nossa sociedade consumista, capitalista, nós valemos não o que somos, mas o que temos, o que podemos pagar, né? Eu já ouvi uma vez de um paciente ele dizendo: Patrícia, sem dinheiro eu não tenho lugar no mundo. Isso é chocante, mas é verdade. No mundo capitalista, que eu quero dizer, porque aquele que não tem condição de subsistir, infelizmente, por vezes, é relegado à invisibilidade social. E aí tem essas discussões, né, dizendo que nada, basta o seu esforço, faça como eu, trabalhe para conseguir conquistar o que eu consegui. Minha Ferrari, minha mansão no Horto Florestal e todas as outras prerrogativas. Mas a gente esquece que quase sempre nós não saímos do mesmo ponto. E existem condições socioeconômicas que também são atávicas. Então, é lógico que a vontade, ela é super importante e nos leva a conquistar muitas coisas. Mas muitas vezes ela não é suficiente. Eu não posso, por exemplo, comparar um entregador de iFood a um herdeiro de uma grande fortuna. Dizer que basta a vontade para que eles tenham o mesmo patrimônio. Eles não saíram do mesmo zero, do mesmo marco, para que a gente possa fazer esse tipo de comparação. Então, por que eu estou falando trabalho voluntário? Porque o trabalho voluntário nos leva a identificar que fora dessas proposições da vida material, a minha dedicação a fazer qualquer coisa, a entregar uma água, a entregar um pão com queijo nas ruas, conversar sem entregar nada, é um trabalho que pode proporcionar a mim felicidade e também aquele que me ouve, e isso dignifica como todo trabalho. Ainda que eu não tenha sido remunerada,
isso se torna de altíssima relevância para o espírito imortal que eu sou. E isso é muito importante, porque nos leva a atender às nossas próprias necessidades sem exigir que outra pessoa adivinhe aquilo que eu precise. Isso nos leva a amadurecer e a nos tornar cada vez mais úteis de acordo com as nossas faculdades. E aí, meus amigos, já chegando para o final, eu prometi que eu ia contar uma história que, assim, há muitos exemplos de pessoas que foram exímios trabalhadores, né? Trabalhadores que muito contribuíram, trabalhadores que poderiam ser citados, assim, como grandes vultos. Mas um em especial, para mim particularmente, se supera. Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado. Vou contar rapidinho a história dele para quem não conhece. Ele era mineiro e nasceu em 1939 e viveu 50 curtos e bem-vividos anos, falecendo em 1989. Era um jovem como outro qualquer, uma criança forte, bem criada, bem educada. O apelido dele na juventude era Tarzan, para você ver que não era uma criança fácil, né? Era um menino que tinha muita vida e saúde, fazia estripulias, né? Só que aos 18 anos, ele teve um diagnóstico de uma doença degenerativa, artrite reumatoide. E em todo tipo de doença degenerativa, a gente espera que, com o passar dos anos, a doença se desenvolva e provoque, né, sequelas assim irreversíveis e muito atávicas para a pessoa, mas cada doença é uma. No caso dela, dessa artrite que ele teve, ela realmente foi bastante severa e progrediu muito rápido. Imagine que aos 18 anos ele teve o diagnóstico da artrite e aos 20 ele não podia mais sair da cama. Ele ficou acamado, desde os 20 anos até os 50. 30 anos deitado sobre uma cama. A gente nem precisa especular sobre o quão difícil isso foi, né? Ele teve conhecimento espírita, começou, né, a frequentar o espiritismo, a ler as obras, tinha uma fé muito grande, só que além da artrite reumatoide, ele passou a ter problemas de visão e de coração. Tanto que ele, segundo os médicos, já estava desencantado. Ele não chega aos 30. Ele provavelmente vai ter falência múltipla de órgãos e o coração dele vai parar. E ele ficou cego. E engraçado que numa das conversas que ele teve com Chico, né, ele vai virar para Chico e dizer: Chico, os médicos estão dizendo que meu coração está por um fio. E aí Chico sorriu e disse assim: Jerônimo, fala para esses médicos aí que a caridade engrossa esse fio. E pode ser que você não apenas dure até os 30, mas dure até muitos anos mais além dos 30. E foi assim. Com essa dificuldade, sem ter o que fazer, ele tinha um entusiasmo próprio, natural. As pessoas iam para consolá-lo, ficavam a ouvir a situação dele chorando, e ele que consolava as pessoas. E ele transformou a sua vida numa vida de trabalho. Trabalho. Em cima de uma cama. Ele fazia palestras por todo o Brasil. Numa época em que não tinha YouTube, Facebook, lives, ele gravava no gravador palestras, mensagens e distribuía fitas. Não sei se é do tempo de vocês, tem uns meninos novos aqui, eu não sei se os meninos conhecem fita cassete. Mas antigamente, viu, gente, tinha uma fita cassete que tinha um negocinho enrolado assim que a gente botava no toca-cassete e tocava. Ele vendia essas fitas cassete com o áudio das palestras edificantes e das mensagens, e as pessoas carregavam a cama dele para ele fazer palestras no centro, exatamente como eu estou aqui. Agora imagine que em lugar de mim tivesse uma cama com alguém deitado, e fazia um trabalho muito bem feito. Foi alvo de covarde e preconceito muitas vezes, assim como Jó. Lembram da história de Jó do Antigo Testamento? Que a mulher dele chega para ele e diz: como é que você continua amando a Deus depois de todos os infortúnios que se abateram na sua vida? Desiste de Deus, desiste de viver. E Jó diz: Deus me deu, Deus me tirou.
Louvado seja o nosso Senhor. E continua com a mesma fé. Assim também foi Jerônimo. E tem uma mensagem de autoria dele que eu gostaria de ler para vocês, para a gente encerrar as nossas reflexões como estímulo ao nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, pela beleza e esplendor do sol, pelo poema das flores, pela sinfonia dos pássaros, pelo alegre sorriso das crianças, pela experiência do ancião, pelo vigor do jovem. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que me abriga, pela escola que me instrui, pelo trabalho honrado de cada dia, pela dor que me educa, pelo amor que me alimenta a alma, pela esperança de um amanhã melhor, pela solidão que me ensina a te procurar no próximo e pelas imperfeições que eu ainda trago comigo. Senhor, me ensina a ter paciência, sem jamais me acomodar com as sugestões do desânimo e com a mentira do cansaço. E muito obrigado, Senhor, pela eternidade da vida e pela certeza de que um dia eu estarei mais perto do teu coração para mais amar e viver. Muita paz para todos e muito obrigada. Meus irmãos, vamos continuar conectados às boas energias e vamos, acredito, agora para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passos magnéticos. Irmãos passistas, pela caridade. Maravilha.
Após a prece de encerramento, eu vou dar um recadinho rápido para todos. Então, continuemos recebendo as boas energias para a nossa prece final. Bondoso Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos. Agradecemos pela água fluidificada, queremos beber em breve. Agradecemos a nossa irmã, palestrante, que grande contribuição nos deu. Agradecemos aos ensinamentos dessa noite. E pedimos, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares, em paz, em segurança, com tranquilidade. Que tenhamos uma semana produtiva, com coragem, com perseverança, com muito amor e muita paz. E em Teu nome, Senhor, e com a Tua permissão, estamos encerrando a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Meus queridos irmãos, para alguns que já sabem e para os que ainda não sabem, então vou dar aqui um recadinho. O Canteiro de Fraternidade vai realizar no próximo dia 26, no domingo, das 15 às 18 horas, o primeiro café literário, né, aqui do Canteiro. Vai ser um evento maravilhoso, onde nós teremos uma série de atividades e, obviamente, um café, né? Um café aí com algumas guloseimas para todos que participarão, com livros, com tudo. Vai ser uma coisa muito boa. Atividades culturais como dança do ventre, o coral canto siciliano, o grupo teatral, o karaokê. E o acesso ao ingresso, né? O ingresso custa R$10. Então, quem quiser colaborar, quem puder, quem quiser vir, vai ser bom. Aí, acho que na livraria embaixo, né? Deve estar vendendo aí o ingresso. Então, participem, chamem os amigos, os familiares, quem puder participar e colaborar. Ok? Um grande abraço. Todos nós tenhamos uma boa noite. O valor do ingresso, lembrando aqui o nosso amigo, é todo convertido em livros. E toda a renda que for arrecadada é para as obras que o centro realiza aqui, que a gente já conhece. Um grande abraço, vamos com Deus.